sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série do projeto A Execução. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre portas internas. Vocês sabiam que existem vários tipos de portas? E eu não estou falando de modelo nem de acabamento, mas sim da parte interna das portas, do seu núcleo. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês 4 tipos de núcleo e vou falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens de cada um deles. O primeiro tipo é conhecido como colmeia. Essas portas elas são constituídas por tiras de papelão que são coladas e que lembram uma colmeia. Eu vou deixar uma foto aqui para vocês. Elas são extremamente leves, mas não possuem uma boa resistência mecânica e por isso elas não são muito indicadas para uso externo, como a porta principal, por exemplo, já que qualquer batida ou qualquer empurrão mais forte pode danificá-las. Além disso, elas também não possuem um bom isolamento acústico, então é preciso ter um cuidado na hora de especificá-las, como por exemplo, talvez não utilizar elas para a porta de quartos, onde é um ambiente que a gente precisa de um isolamento um pouco melhor. Agora, a maior vantagem delas é o preço. Elas possuem um preço bem mais em conta se comparado aos outros tipos de porta. O segundo tipo de núcleo são as portas chamadas sarrafiadas. O interior delas é feito por ripas de madeira espaçadas e por isso elas também são chamadas de portas semiocas ou semissólidas, já que elas possuem alguns pedaços sólidos, maciços e alguns pedaços vazios, ocos. Essas portas elas são mais resistentes do que as portas do tipo colmeia, mas não trazem muita segurança e por isso também não são indicadas para uso externo, apenas do uso interno mesmo, como divisória de ambientes. Elas possuem um ótimo custo-benefício, já que têm um pouco mais de resistência e ainda assim não possuem um preço tão elevado como comparado a uma porta totalmente maciça. Já falando em porta totalmente maciça, esse é o terceiro tipo de núcleo. Bom, na verdade não é bem um núcleo, né? Já que essas portas elas são feitas de uma única lâmina de madeira ou várias lâminas de madeira coladas. Isso vai depender aí do modelo de cada porta. Também vou deixar umas fotinhas aqui para vocês. Essas portas, sim, elas são extremamente resistentes, tanto à questão mecânica, uma batida, um empurrão, quanto à questão de umidade, sol e chuva. E por isso elas são mais comuns de serem vistas como portas principais, portas externas. Antigamente, sim, elas eram mais utilizadas como portas internas da residência, portas de ambientes, mas isso porque a gente não tinha tantos tipos de portas e também o preço da madeira era bem menor comparado a hoje em dia. A única desvantagem que eu vejo desse tipo de porta é mais uma questão estética mesmo, já que como elas são feitas de uma única lâmina de madeira, o acabamento dela normalmente não é liso, ele é apenas uma pintura, algo do tipo. Até existem portas com acabamento de pintura lisa, como uma questão mais laqueada, só que daí elas já perdem um pouco dessa resistência à chuva, sol, já não podem mais ser tão utilizadas para portas externas e isso acaba gerando um pouco mais de custo se você for colocar ela, por exemplo, como uma porta interna. Vale lembrar que quando eu digo que ela perde um pouco dessa resistência pelo fato de ser uma pintura laqueada, não é a resistência da porta em si, mas sim da pintura mesmo. Então você até pode utilizar ela como uma porta externa, como uma porta principal, mas você sabe que você vai acabar tendo um pouquinho mais de manutenção, porque essa pintura laqueada, ela não tem tanta resistência à chuva, sol, umidade. Agora, nosso último tipo de porta são as portas sólidas ou compostas. Essas portas, elas também são maciças, mas elas são preenchidas de duas formas, ou por vários quadrados de madeira colados um do lado do outro, sem espaçamento. Vou até deixar aqui uma imagem que compara essa porta com a porta sarrafiada, que eu já comentei anteriormente. Ou elas podem ser preenchidas por aglomerados de baixa densidade. O que é isso? São lâminas de madeira, normalmente utilizado pinos, colados muito próximos um do outro, como se fosse um compensado. Essas portas elas possuem uma boa resistência, elas têm um bom isolamento acústico e térmico e por isso a gente tem utilizado muito elas nas nossas obras, principalmente em ambientes que a gente tem essa preocupação com a questão acústica. Elas possuem um preço mais favorável do que comparado às portas totalmente maciças e elas até podem ser utilizadas como portas externas, portas principais, só que isso vai depender aí do acabamento da película que vai por cima delas, que eu já vou comentar com vocês.
Sobre a questão de acabamento, batente, vista, revestimento, eu vou mostrar para vocês primeiro o que é cada um desses elementos. Eu tenho uma porta modelo aqui, essa aqui é uma porta modelo. Isso aqui é as vistas. Essas vistas elas podem variar de 5, 7, 10 centímetros, vai depender do projeto, vai depender da especificação. Já o batente é esta parte aqui da porta, essa parte aqui, ó, que fica interna, ela é a moldura da porta, é o que dá o acabamento para a porta na parte interna. Esses batentes, eles podem ser de madeira, como por exemplo esse aqui, ou eles podem ser de PVC, como esse daqui. Esse aqui é um de PVC pintado, né, revestido PVC preto. Já a folha da porta, né, que é o que a gente estava falando até agora, o núcleo, é essa parte aqui. Essa porta, como vocês podem ver, ela é uma porta maciça, mas com um acabamento externo, ou seja, é uma porta do tipo sólida. O acabamento dessa porta aqui, ele é de HDF branco, pintado, mas em todas as laterais aqui, principalmente na lateral da porta aqui, onde você vai ter a fechadura, e na parte interna, ela tem um acabamento de PVC, o que ajuda mais na questão da umidade. Sobre os acabamentos, então, essas portas elas podem ser de fórmica ou de MDF pintado. Essas daí são os que dão o menor custo, né? São as com custo mais baixo. Ou elas podem ser de HDF, como essa, e PVC. Essas são as que você vai utilizar mais em áreas, principalmente com essa questão de umidade, principalmente portas de banheiro. Elas são muito duráveis, elas não têm problema de começar a inchar a porta, sabe, na parte de baixo. Claro que você não vai poder jogar uma água, né? Mas elas têm uma resistência muito grande. Aqui eu tenho alguns modelos de acabamentos. Ó, existem vários modelos, branco, madeira, preto, existem vários modelos. Isso vai depender de cada marca, de cada empresa. Existem vários tipos, dá para trabalhar com bastante coisa, dá para especificar bastante coisa em projeto. Agora que vocês já sabem um pouquinho, então, de todos esses tipos de portas, de todos os acabamentos, dos tipos de núcleo, vocês entendem como é importante ser especificado isso em projeto, como essas informações elas têm que chegar até nós antes da execução. E por isso a Michelle vai mostrar agora para vocês lá no projeto como ela faz toda essa parte de especificação de portas. Bom, se você chegou até aqui é porque você já entendeu que existem inúmeros tipos de porta e é por isso que a gente precisa especificar no projeto aquilo que a gente pensou. Como é que eu faço isso, Michelle? Bom, aqui na planta baixa a gente sempre vai identificar elas pelo símbolo, né? Porta 01, porta 02, porta-janela, tudo como ela deve ser, porque a gente vai ver certinho todas as especificações dela lá no nosso quadro de esquadrias, tá? O que é importante que você veja aqui nessa parte? Você tá vendo aqui que por mais que a minha porta seja de 80, a gente tá deixando um vão de 86. O ideal é que a gente sempre deixe entre 90 e 86. Porque o que a gente precisa pensar? A gente vai ter a porta com abertura de 80, mais a espessura do batente, mais a espessura da aplicação da espuma expansiva. Se eu deixo ali cotado o vão de 80, a equipe na obra vai deixar a alvenaria de 80 também. E quando eu vou fazer a minha instalação, a gente não tem mais o vão que a gente tinha especificado. Então, por isso que quando a gente cota aqui, a gente precisa cotar o vão da alvenaria e não o nosso vão de abertura da porta, tá bom? Se você quiser até cotar o vão de abertura da porta, puxar uma linha guia e colocar lá que deve ser descontado tantos centímetros para a alvenaria, você até pode colocar. Mas você tem que pensar que a equipe que está lendo o seu projeto lá é leiga. Se tiver a cota para eles, é muito mais fácil. Outra coisa que é importante que a gente identifique aqui, olha só, as bonecas. Aqui eu estou considerando uma boneca de 10 e se a gente conseguir evitar bonecas menores, é ótimo, porque as bonecas muito pequenas, a gente tem duas situações. A primeira é fazer a amarração da alvenaria e a segunda é no colocar as vistas. Às vezes a gente vai ter uma vista lá de 7, de 10 centímetros e não vai ter espaço para elas, então a gente precisa considerar isso tudo. Mas existem algumas situações, tipo aqui, ó, que eu não vou ter esse espaço, eu vou ter um espaço menor.
Então, nem sempre a gente vai conseguir, ó. Aqui eu tenho 7, vai ter algumas situações que eu tenho 5. O que é ideal mesmo que a gente não faça é deixar sem boneca nenhuma, tá bom? Então, ó, eu tenho aqui uma porte de 60, que eu deixei com 66. Aqui a minha boneca já tem 13, aqui ela tem 10. E tudo isso a gente precisa considerar no nosso projeto. Quando eu venho aqui para a parte de corte, olha só. O que é que eu identifico aqui? Então, eu vou ter aqui, ó, o vão da minha porta. No corte, a gente já não tá mais especificando a alvenaria. Eu já tô deixando o vão certo. Então, eu tenho o vão da minha porta com 80, mais 5 de vista em cada lado. Então, eu tô fechando aqui com 90. E aqui também, eu especifiquei a altura com 2,10. Mas nada me impede, olha só, em puxar uma linha guia aqui e colocar... Vamos lá, lembra que eu falei que podia ser feito lá na planta baixa? A gente pode colocar ela aqui. Prever vão na alvenaria de 86 por 2,16 acima do contrapiso. Esse vão aqui também é importante que a gente leve em consideração. O mesmo vão que a gente vai perder ali, a gente vai perder quando a gente perde na lateral, a gente perde também na altura. Porque a gente tem o que a gente tem aqui? Porque acima do contrapiso? A gente vai ter a regularização ainda, a gente vai ter o revestimento e a gente vai ter também o batente e a fixação na parte de cima. Então, isso é importante que a gente coloque nos projetos. Mesmo que aqui no corte eu esteja cotando o vão, eu puxo a linha guia para colocar aqui. E aqui, olha só, eu dou entrada na informação da porta. Porta em madeira sarrafeada natural com abertura de 80 por 2,10 e vista de 5 centímetros com acabamento 45 graus. Outra coisa que é importante aqui, ó, é você ver que eu marquei o sentido de abertura da porta, para eu saber para qual lado ela vai abrir e como é que eu vou fazer a instalação. Tudo isso aqui somos nós projetistas que precisamos especificar, para que a equipe de obra saiba como orçar e como executar lá na hora. Nada disso aqui deve ser decidido em obra, então cabe a nós, profissionais responsáveis pelo projeto, em estar acertando essas informações. Aqui do lado, você vai ver que eu tenho a tabela de esquadrias. Aqui na tabela, eu tenho todos os códigos delas, né? Eu vou ter o tipo, se ela é de abrir, se ela é de giro, se ela é de vidro, todas essas informações, tá? Ela pode ser porta-camarão. Então, além do tipo de porta, se ela é sarrafeada, se ela é de madeira, se ela é de PVC, a gente ainda tem toda a forma de abertura dela, né? Para especificar. A cor que eu vou estar utilizando, a largura, a altura. Aqui o parapeito daí é para a questão das janelas. O material, que nem aqui eu coloquei, ó, madeira sarrafeada. Quantas delas vão ter no projeto? O batente, para saber na hora de compra, como a gente já falou lá na aula passada, a gente tem a alvenaria de 17, então eu preciso considerar o batente. A vista, se vai ter ou não. Nesse caso, a gente está trabalhando com uma vista de 5 centímetros. E o tipo de acabamento, se ele é 45 graus, se ele é 90. Tudo isso precisa estar especificado, tá? Até aqui, ó, eu coloquei natural lá, mas aqui tá branca. Então, eu preciso substituir aqui para que ela fique tudo na mesma configuração, tá? Ah, Michele, como é que eu posso fazer isso no meu projeto? É aquilo que eu falei, se você não deixou esse vão aqui conforme a gente apresentou aqui hoje, você pode puxar a linha guia para que a equipe de obra saiba visualizar isso. Outra coisa aqui, que nem eu mostrei lá na parte de alvenarias, a gente pode criar no SketchUp mesmo os componentes. Olha só, eu tenho aqui o componente da minha porta, eu vou ter aqui o componente da minha vista, identificando qual é, eu vou ter aqui o componente do meu batente, eu vou ter aqui também, ó, aqui a outra porta, que é uma porta de 70, aqui o meu acabamento da vista, ó, aqui a gente tinha uma vista de 5, aqui a gente tem uma vista de 7, aqui a gente tinha um acabamento 45 graus, aqui a gente tem um acabamento 90. Então, olha só, isso aqui são tudo componentes que eu tenho pronto para colocar no arquivo do SketchUp. E quando eu vou detalhar lá no layout, eu consigo puxar todas as informações, ó.
Então, aqui ó, vista em madeira com pintura laqueada branca com acabamento 45 graus de 5 centímetros de espessura. Batente em madeira com pintura laqueada branca com 15 centímetros de espessura para porta de 80 por 2,10. Porta sarrafeada em madeira laqueada branca com 80 por 2,10. E aqui a gente não tem a identificação da abertura porque a própria maçaneta faz essa identificação. Então, se eu tenho todas essas portas já em componentes dinâmicos, dentro do SketchUp eu consigo detalhar elas de uma forma muito mais rápida. Então, tanto seja lá no SketchUp, seja no AutoCAD, seja no Revit, todas essas informações aqui são importantes para que você coloque no projeto, para que quem está executando, para quem está orçando, consiga ter essas informações. Bom, gente, o que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? Seguinte... Outra coisa que é muito importante que a gente considere é a questão do tipo de abertura da porta, né? Você sabe me dizer por que aqui na P3 eu considerei 96 centímetros e aqui na P6 eu considerei 1,4, sendo que as duas aberturas eu quero que elas tenham um vão de 90 centímetros? Porque na P06 a gente tem uma porta de correr. E na porta de correr, além da espessura do batente, a espessura da espuma, a gente precisa considerar a espessura do puxador. Porque quando eu abro ela, o meu puxador ele não tem o transpasse, ele fica ali. Se eu quero ter um vão de 90, que nem esse caso que é para um cadeirante, eu preciso considerar isso também ali no vão na porta de correr. Tá? Então, levem isso em consideração na hora de fazer o projeto de vocês. Cada tipo de abertura, para que a gente tenha um mesmo vão, a gente precisa considerar todos esses detalhes, tá? Espero ter ajudado vocês e quero ver vocês colocando em prática também. Agora que vocês já sabem como especificar todas as informações sobre portas lá no projeto, tanto a questão de abertura, se é de giro, se é de correr, até mesmo a questão dos vãos, o Matheus vai mostrar para vocês lá na obra todos os cuidados que você tem que ter para que no final, quando você for instalar a sua porta, ela saia perfeita. Beleza, pessoal? Eu sou o Matheus Bessa, estamos aí de novo. Aqui é a parte que a gente está vendo na obra, a realidade que as meninas já falaram aí para você, a Michelle, em projeto. E a Andressa explicou um pouquinho mais a parte técnica. Na obra a gente vai estar conferindo o quê? Nós vamos estar conferindo as referências de projeto e como elas vão nos influenciar. Aqui a gente está tendo um exemplo de uma porta de 80, a abertura final de 80, e a gente vai pegar a referência que o projeto executivo nos dá. Como a Michelle comentou, vai existir casos de referência técnica do fabricante da porta de 86, 87, 88, 90. Enfim, esse projeto específico foi delimitado por uma porta no qual o fabricante está pedindo que o vão seja de 90 acabado para uma porta de 80. O que vai acontecer? Se eu deixar aqui no tijolo com 90, eu vou estar atingindo a minha expectativa do fabricante? Não vou estar, porque a maioria de vocês deve ter já acertado, nós temos que fazer o requadro, colocar as réguas, bater massa, requadrar. Assim como quem assistiu a aula passada, assim como no reboco, a gente tem a mesma questão da compatibilização com a espessura da parede, a gente tem a compatibilização com a espessura do requadro. Se a gente está seguindo o padrão de 1,5, nós na obra, tentando seguir o projeto executivo da melhor maneira possível, vamos tentar chegar no 1,5. Se a gente tem que ter 90, então nós temos que descontar esse 1,5 cada lado, 1,5 mais 1,5, 3. Então aqui a gente tem que ter 93 para quando está requadrado fechar 90. Vamos conferir? Vou tentar virar aqui para vocês, né? Da melhor maneira possível. Olha lá. Então aqui nós estamos fechando com 93 para terminar com 90 requadrado, seguir o fabricante. Evidente, esse é um tipo de erro que vocês vão ter que fazer uma padronização, um gerenciamento de projeto, compatibilização, verificação de obras. E isso aqui você vai ter um nível de aceite, tipo 89, 91, enfim. Só que não é o objetivo da aula, vamos ter objetivo sobre o gerenciamento de obras, mas no caso aqui a gente está seguindo e deu para mostrar o padrão correto. Agora
não menos importante, quiçá mais importante, a altura da porta. Aqui é uma porta convencional de 80 por 2,10 e a gente vai ter a necessidade de deixar os espaços suficientes. E isso sim, mais do que esse erro que é mais difícil de ocasionar, o erro de abertura de porta e largura, já está na cultura da mão de obra brasileira. A única coisa que não está é saber bonecas e espaçamentos de luminárias, interruptores e afins, mas essa abertura aqui está, é essa altura aqui. Como o pessoal é muito acostumado a colocar ainda portas que vêm da marcenaria, da carpintaria, que vem que você é ajustável, cortar tal, não há uma preocupação tão grande. O que acontece? Você está pegando hoje em dia casas de médio para alto padrão, é trabalhado com kit de porta pronta. Kit de porta pronta, com batente em PVC, com película mais resistente, para poder dar mais velocidade e mais qualidade no material. Você não atingiu a expectativa do fabricante, vai te dar dor de cabeça. Você vai perder garantia de porta, vai ter que devolver porta, você vai causar uma confusão na tua obra que vai parecer que não tem quem gerenciou, quem cuidou. Se tem a presença do engenheiro, do arquiteto que saiba fazer as compatibilizações e a condução correta, isso não vai acontecer. Ou se acontece, só acontece a primeira vez. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Baldrame. Como é que o projeto executivo me pede? O projeto executivo está me pedindo, nesse caso, 5 centímetros de contrapiso. Requadro em cima. Seguimos o mesmo padrão. 1,5 de requadro. Ah, Matheus, mas como é que eu vou saber que você vai dar 1,5? Vamos fazer tudo no esquadro, no prumo, no nível. Chega no final, a gente sabe que se a gente seguir o 1,5 de reboco taliscado, a gente vai atingir todas as expectativas do projeto executivo. Isso é um controle complicado? É, mas a gente tem que buscar tentar fazer. Então vamos lá. Então se eu tenho 5 centímetros aqui e vou ter 1,5 embaixo, o que o fabricante está me pedindo? O fabricante está me pedindo mais ou menos 2,15, 2,16 de abertura para descontar o batente ali em cima, a espuma expansiva, para a gente fechar com 2,10. Então, se a gente tem, vamos pegar como base aqui 2,15, então a gente tem 2,15 mais 5 do contrapiso, mais 1,5 do requadro, então 6,5. 2,15 a gente vai ter atingindo aí mais ou menos 2,21,5, 2,22, né? Então vamos lá. Aqui a gente está pegando por baixo da tábua, depois a gente vai descontar. Essa tábua aqui tem aproximadamente 2 a 2,5 cm, né? Dependendo do padrão que ela vem da madeireira. Então, aqui é mais um pouquinho complicado, mas nós vamos chegar lá. Vamos lá. Olha lá. Entre 2,21 e 2,22. Descontando a madeira ali, nós vamos estar fechando isso aqui entre aproximadamente 2,21. E nós vamos atingir os 2,15 que o fabricante está nos pedindo. Esse fabricante, no caso, tem um limite que aceita até 2,14,5. Ele até prefere que fique 2,14,5, que vai dar menos problema do que? Menos problema da vista quando vier tampar. Quanto mais rende aos 2,14 mínimo que ele tem, melhor cobrimento ela dá, melhor fixação, menos risco de dar aqueles acabamentinho dentadinho aqui em cima. Porém, você tem uma vista ali mais ou menos de 7 centímetros, 6 centímetros, que você tem aqui, poderia ficar até com uns 2,24, 2,25, você estaria no limite de conseguir fazer. Você só ia colocar muita espuma, você ia dar um pouquinho mais de trabalho para instalar. Então, é melhor você deixar mais próximo dos 2,15, é melhor. Porém, você também tem o risco de qualquer nuance no requadro aqui ou no contrapiso, você perder esse teu limite de erro, né? Então, pessoal, é isso aí. Vamos para o próximo vídeo que vai mostrar agora com ela rebocada, requadrada, pintada, preparada para instalar a porta. Fechou? Beleza, pessoal? Vamos conferir aqui agora na obra, já preparado para o recebimento das portas. Então você pode verificar que essa obra aqui ela já está com os vãos todos requadrados, já está com embaçamento, selador feito, pintura, já pronto para recebimento das portas. Então vamos verificar, essa porta aqui ela é com acessibilidade, uma porta de 90, então a gente vai ter, segundo já estava visto ali no projeto junto com a Michele e na execução do bruto, ela vai ter que ter pelo menos entre 6 a 7 centímetros
a mais de vão. Então vamos conferir aqui como é que está fechando o vão dela. Conferir mais pertinho. Ó, temos 97 aqui. Agora, nesse caso aqui, a gente tem uma excepcionalidade, que é o caso que aqui, ó, essa porta ela é uma porta de correr. Se ela é uma porta de correr, também que atende a acessibilidade, que tenha espaço para cadeirante, a gente deixou uma porta de correr de 90. A porta de correr de 90 vai nos dar um trabalho e uma problemática que, infelizmente, 99% das portas das obras vão estar erradas. Por quê? Diferentemente das portas de giro, que já existe no imaginário e na cultura popular dos pedreiros, sempre deixar 6, 7, 8 centímetros a mais, que exigem compatibilizações mais para questões de bonecas, de vistas, que tem muito erro, mas a questão do tamanho da porta já é menos comum esse erro. A porta de correr tem muito erro, por quê? Porque a porta de correr, ela não finaliza a abertura dela no batente. A abertura dela aqui vai ter um freio para você ter o espaço para pegar, são portas com pegadores, né? As portas de correr não são maçanetes, para pegar, e você não vai bater, para você também não bater a mão na hora que estiver abrindo. Então ela vai ter um freio aqui. Esse freio, você tem que descontar ele da abertura do vão, porque se não tem uma acessibilidade de fato. Vamos supor, uma porta dessa aqui, uma abertura dessa de 90, você vai estar reduzindo dela em mais ou menos entre 5 a 7 centímetros. Então o que a gente faz? Sempre como é bom padronizar, tudo mais de forma mais automática, fica melhor para poder ser aplicado na obra, a gente simplesmente multiplicou por 2 o erro. Então a gente deixa um espaço de 7 a mais ali requadrado, e aqui a gente deixa um espaço de 14 requadrado. Então a gente acaba terminando com 1,4 para a gente ter uma abertura total. Vamos verificar aqui se estamos com 1,4. Então, aqui dando exatamente 1,4, né? 104 centímetros. Aqui vamos conferir a altura da porta. Então, a conferência da altura da porta, tanto para a porta de giro como convencional, para aqui de correr, o trilho de correr fica por cima, então a gente não tem perda de tamanho. Então, isso aqui segue padrão. A gente tem que estar terminando com ela acima de 2,15. Vamos ver mais ou menos ali entre 2,15 e 2,17. Ali, então vou lá. Estamos com 2,15 ali. A gente está certinho, porque assim, o ideal é você não sair muito do que o fabricante pede. No caso, ele sempre vai te pedir entre 2,14,5 e 2,17. Aqui, o fabricante dessa porta, a Formag, pede que seja em volta de 2,14,5 e 2,15. Se também deixar muito maior, a gente começa a ter problema de excesso de espuma e começa também a perder o tamanho da vista e começa a ter um risco de ficar mal acabado aqui no encontro. Então aqui sempre é bom terminar com um tamanho ideal em questão também de compatibilização, principalmente na questão dos impactos orçamentários na obra. Uma porta de correr dessa, por mais que ela esteja determinada de 90, se você for fazer ela de fato com 90 de abertura, você percebe que você jogou para quanto vão? 1,4. 1,4 menos 7, você vai ter então 97. O que vai acontecer? A tua folha de fato aqui, ela não vai ser a folha de 90. Porque quando eu tenho 97, eu tenho folha de 90, quando eu tenho 87 no de giro, eu tenho folha de 80. E aqui no caso, se o meu vão a abertura é de 1,4, então se eu perder os 7 centímetros aqui dos batentes, para eu cobrir esse vão aqui, eu vou estar precisando de uma folha de praticamente 1 metro, 97 centímetros. Por mais que eu tenha um freio aqui descontando, na hora que eu fechar, ela tem que ficar inteiriça tampando o vão. O que vai acontecer? O teu orçamento vai estar folha de correr de 90, você vai mandar para o pessoal da empresa de porta pronta, porta sob encomenda, enfim,
ser executada, e eles vão trazer no teu orçamento uma porta de 90 com a folha de 90 e vai dar um impacto no orçamento. Para uma porta não tem problema, agora imagina você fazendo o orçamento de um prédio com 50 portas e vai ter um acréscimo aí de 150, 200 reais em cada porta, esses 10 mil reais quem paga, né? Então é sempre complicado a gente estar atento a todos esses itens.